Via Justiça de hoje é sobre o projeto do novo CPC, o Código de Processo Civil. Nossos convidados são o desembargador José Marcos Rodrigues Vieira, da 16ª Câmara Civil de Belo Horizonte, e o conselheiro federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Wellington Luzia Teixeira. Numa parceria da TV Assembleia com a Mages, a Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A proposta do novo CPC busca agilizar decisões judiciais. O Congresso Nacional deve aprovar o novo código na segunda quinzena de agosto. Em linhas gerais, o que os senhores acharam das mudanças? Começando pelo senhor, doutor Zé Marcos. As mudanças são arrojadas. O projeto busca a alternativa de se julgar coletivamente as demandas individuais, de modo a dar vazão à grande carga de processos que assola o Poder Judiciário. E, de outro lado, a isto associando a vantagem de muito exigir do magistrado na fundamentação dos julgados, de modo a exaurir toda a argumentação entretecida pelos advogados de ambas as partes. Há um julgado em colaboração entre as partes e o Poder Judiciário. A opinião do senhor, doutor Wellington. Eu acredito que esse CPC ele vem melhor do que o CPC atual. Evidentemente que tudo na vida pode ser melhorado e o CPC que entrará em vigor também tem pontos que podem ser melhorados. Mas, em linhas gerais, ele é um instrumento que vai dar aos juízes e ao judiciário como um todo condições de julgar de maneira mais rápida e de maneira mais acertada. Evidentemente que essas decisões elas passam também pela colaboração dos advogados, do Ministério Público, e é em conjunto que se busca essa celeridade processual. Doutor Zé Marcos, comenta-se que o código em vigor serviu ao seu tempo. O novo CPC está pronto para os tempos atuais? Eu diria que o novo CPC tem pilares evidentes sobre o Código de 73, que deriva do anteprojeto do ministro Alfredo Buzaide, um grande processualista. Há um avanço. Não é justo dizer-se que o CPC de 73 se exauriu. O projeto aproveita as lições do CPC de 73 e as inovações que ocorreram nos códigos de processo civil dos países de tradição, sobretudo latina, e eu diria que isto é um avanço. Há algo de cíclico na evolução dos códigos, como aconteceu no de 73, relativamente ao de 39. Ainda temos algo a extrair do Código de 73 e reconheço que o projeto tem grandes avanços. Em diversos pontos, ele supera a legislação atual. O novo Código de Processo Civil vai modificar as regras de julgamento de todas as ações que não sejam penais. Isto inclui o direito de família, por exemplo. Acaba a prisão civil por dívida de alimentos em regime fechado, isto no primeiro momento. Eu gostaria, doutor Wellington, que o senhor explicasse essa mudança. Hoje se prevê a prisão civil por falta de pagamento de alimentos em regime fechado. O que acontece nessa alteração, além de favorecer o devedor dos alimentos, é o problema da carceragem brasileira, que está superlotada, não se tem condições de colocar lá dentro nem latrocidas, homicidas, quanto mais aquele devedor de alimentos que a legislação considera grave, mas é um crime de efeito menor do que um latrocida e um homicida. A condição é de que as cadeias brasileiras não têm condições de colocar criminosos contumazes, latrocidas, homicidas, traficantes de droga. Como colocar lá dentro um devedor de alimentos? Então essa legislação ela vem reconhecer a falência do sistema carcerário brasileiro. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte sobre este menor rigor em relação à prisão civil por dívida de pensão alimentícia. A população acha que esta decisão é justa? Eu acho justo porque para ele pagar a pensão, ele tem que ter ganho. E se ele não trabalhar, como é que ele vai pagar a pensão? Até onde eu sei, até hoje, o único jeito de fazer o cara pagar é esse. Entendeu? Então eu não sei se vai resolver, não. Não, porque nada impede também que ele saia e não faça nada, que ele saia e vai bater na mulher.
que está exigindo a pensão. Se ele não trabalhar, ele não pode cumprir com as obrigações dele. Então, necessariamente, ele tem que trabalhar para cumprir essas obrigações. Conhecido meu, que ele foi preso, inclusive ele foi preso junto com os bandidos que estavam junto, entendeu? Então ele achou aí humilhação isso. Então acaba frustrando as pessoas. Então eu acho certo, uma maneira certa isso também. Acho que todo caso é um caso, tem que ser analisado individualmente. Tem que ver assim, o nível da penalidade, o que levou a pessoa a se ausentar da pensão, é difícil de opinar. Doutor Zé Marcos, a opinião do senhor sobre a fala popular, essa mudança foi justa na sua visão? Creio que sim. Ela atende à realidade. Evidente que a medida de coerção para levar ao pagamento tem que existir. Aliás, é o único caso de prisão civil que subsiste na legislação em vigor. Mas, como dizia o professor Wellington, não podemos abarrotar os presídios com criminosos recuperáveis enquanto temos a ascensão da violência pelo país afora. Esse sistema de prisão, que se assemelha à prisão albergue, tem o acompanhamento, porque o devedor de alimentos terá o seu comparecimento diário e a função pedagógica da prisão será cumprida de maneira eficaz. Eu acredito que o legislador... ele trabalha de dia e à noite vai para a casa do albergado, seria isso? Isso. Se me permite... Agora, se não pagar, aí sim vai ser preso em regime fechado. Se me permite uma observação, professor, o Código minora a situação do devedor, mas, por outro lado, ele traz uma compensação. Que compensação é essa? A sentença judicial, ela é um título executivo judicial e, como tal, ela pode ser protestada. Ela pode ser levada em cartório e tirar um protesto. E o novo Código traz também a possibilidade de se inscrever o nome do devedor de alimentos no Serasa, no SPC. O que isso faz? Isso vai trazer, na minha opinião, uma penalidade com mais eficiência do que essa prisão. Porque se ele estiver com o nome restringido nesses órgãos de proteção ao crédito, ele, na minha opinião, vai sofrer mais ou tanto quanto se estivesse preso. O que muda nas ações de família? Foi criado um procedimento especial que prestigia a conciliação entre as partes. Como será isso, doutor Zé Marcos? A conciliação tende a ser uma etapa obrigatória, a menos que já se perceba de início a inviabilidade. É claro que o futuro código não pode abrir mão da celeridade. É garantia constitucional a duração razoável do processo. Mas é plenamente eficaz a tentativa de conciliação como etapa intraprocessual dentro do procedimento ordinário, do procedimento comum nos litígios que a admitam. E com isto, o número de feitos a serem julgados irá ser bastante reduzido. E ao lado da conciliação, a mediação, que servirá para orientar as partes para a compreensão da discussão em juízo. Discussões sobre honorários advocatícios e audiências de conciliação em processos de reintegração de posse são considerados pontos polêmicos na proposta do novo CPC. Por que, doutor Wellington? Na questão da reintegração de posses, irá se exigir que antes de qualquer liminar seja deferida ou indeferida, que haja uma audiência de conciliação entre as partes. Esta proposta ela vem recebendo críticas porque ela está, na opinião daqueles que não concordam com ela, inibindo o juiz de proferir uma decisão e mais, retardando a reintegração de posse de agricultores, por exemplo, na posse dos seus bens que porventura tenham sido invadidas por sem terras, que é o que está em voga nos dias de hoje. Esta crítica, ela tem um certo fundamento a partir do momento que se o processo se arrastar. Agora, se ingressar com uma ação de reintegração de posse e essa audiência de conciliação for marcada para daqui uma semana, para daqui a 10 dias, eu não vejo nenhum problema. Até porque a legislação atual permite que o juiz defira a liminar em reintegração de posse após a audiência prévia. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo. Voltamos em instantes.